Uma tragédia que sempre será lembrada. A cantora Marília Mendonça, no auge da carreira, foi vítima de um terrível acidente aéreo, comovendo todo o Brasil. O avião onde vinha Marília, com 2 integrantes de sua equipe e 2 pilotos, caiu junto a uma cachoeira, no município de Caratinga, Minas Gerais. O comandante do voo, Geraldo Medeiros Júnior, era natural de Floriano. Nessa circunstância de grande dor e perda é que veio à tona a personalidade de Vitória, uma jovem que, segundo ela, passou a ser buscada para entrevistas, pronunciamentos em nome da família e que teve que se manter forte para tudo o que veio na sequência. Todo dia a gente se falava, nem todo dia ele estava em casa, né, por causa do emprego, que às vezes ele dormia fora, dormia em outras cidades do país, mas a nossa relação era muito íntima, ele era realmente meu melhor amigo, aquela pessoa que eu podia contar para o que desse e viesse, era uma pessoa, a melhor pessoa que eu já conheci, o melhor homem que eu já conheci na vida foi o meu pai. Uma pessoa que exalou amor em toda a sua respiração aqui na Terra, que foi 100% puro, sabe? Ele era realmente um cara extraordinário e a nossa relação sempre foi a melhor possível. Passando férias em Floriano, Vitória diz que sonhava em trabalhar para um dia presentear o pai com um avião. Com esse sonho interrompido, ela mantém a intenção de se formar em medicina e ter uma carreira política. Você faz o que hoje? Você mora em Brasília? O que é que você faz em termos de trabalho, estudo? Eu sou vestibulanda, eu sou modelo e eu sou blogueira. E quando não tem trabalho de modelo, o que apareceu, eu tô trabalhando aí, né? Pra me sustentar, ainda mais agora que não tenho meu pai, que era o meu maior sustento. Vitória, me conta um pouco dos últimos dias. Assim, você disse que no dia anterior você foi estar com ele e no dia do acidente você amanheceu ao lado dele e como foi a despedida? Sim, no dia anterior eu passei o dia com ele fazendo as minhas pendências, a gente foi no médico, foi buscar minha carteira de motorista, foi fazer várias coisinhas que eu tinha pra fazer, passamos os dias juntos, foi um dia ótimo, um dia ótimo, um dia ótimo, ele tava feliz como sempre. E aí eu dormi na casa dele, no dia seguinte ele acordou antes que todo mundo pra trabalhar e aí aconteceu o que aconteceu. É verdade que ele perguntou para você, você conhece uma cantora chamada Marília Mendonça? Como foi esse bate-papo? A gente estava no carro, nesse dia fazendo as minhas pendências na rua, e aí ele virou para mim e falou, Vi, você conhece uma cantora chamada Marília Mendonça? Aí eu falei, Marília Mendonça, pai, conheço, a topíssima. Aí ele, pois é, eu vou passar o final de semana voando para ela. Aí eu falei, nossa, que máximo, que máximo. E aí Você era fã, realmente? Fã dela. E meu pai nem conhecia, mas eu era fã. Por isso que eu fiquei tão maravilhada. Pediu até autógrafo? Pediu autógrafo e ele falou assim, pode deixar que segunda-feira eu trago. Certo. E aí, como foi a notícia? Como foi que você recebeu essa terrível notícia? Eu tava estudando e aí quando eu tô estudando, eu não mexo no celular. E aí eu vi que tinha 19 ligações perdidas de uma amiga minha. Porque eu tinha comentado no meu stories que meu pai ia pilotar pra ela. Logo em seguida eu excluí, mas deu tempo de umas 6 pessoas virem. E ela foi uma dessas. Aí ela me ligou 19 vezes. E aí eu falei, o que é isso? Foi até uma amiga aqui de Floriano. Aí eu abri a conversa, ela começou a falar, eu vi a notícia, vi o avião, vi que era exatamente o avião do meu pai, e aí naquela hora eu soube. Mas, de primeiro, a imprensa tinha dito que estava todo mundo bem. Então eu fiquei de boa, mas aí com o decorrer, mais de uma hora, que a gente foi saber que não estava todo mundo bem. Eu tive uma experiência espiritual muito grande, uma coisa muito, muito, muito surreal, mas super real, né, que eu senti o meu pai, após o acidente, falando comigo, de maneira espiritual, e falando que estava bem. Então isso me deu uma paz e uma alegria no coração indescritível, indescritível, indescritível.
Mas por outro lado, meu lado espiritual estava bem, mas meu lado humano estava totalmente em choque, totalmente sem entender nada. E aí eu fiquei um pouco distante da minha família no primeiro dia, porque eu sabia que ia estar todo mundo muito mal e eu tava ainda com aquela paz. E aí eu fui pra casa de uma amiga. E aí lá eu fiquei até o dia seguinte. E no dia seguinte eu voltei pra minha família para dar todo o apoio. Certo. É verdade que aconteceram de lá para cá algumas insinuações, algumas, vamos dizer, até em grau de violência em relação a você e a sua família. Violência? Sei. E por algumas pessoas translocadas, algumas pessoas, né? Não são todas, é claro, mas você estava me dizendo que parece que nem são fãs de Marília Mendonça. Não sei quem essas pessoas, mas me acharam no Instagram, começaram a falar que meu pai tinha matado todo mundo e um monte de coisas horríveis. Eu até pensei na delegacia denunciar todas essas pessoas, porque a internet não é terra de ninguém, a internet tem lei também, mas acabou que eu não fui. Mas eu poderia ir ainda, isso não se faz, eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Parece que não tem empatia nenhum, sabe? Se fosse a situação delas, elas não aguentariam, eu tenho certeza. Ela diz não ter dúvidas de que ocorreu falha na sinalização dos cabos que, segundo as primeiras investigações, foram atingidos pelo avião. O que você tem acompanhado? Então, eu vou processar a CEMIG, porque eu creio que se aquele fio estivesse sinalizado... CEMIG é a empresa de energia elétrica que... Exatamente. Eu creio que se aquele fio tivesse sido sinalizado, tudo seria diferente. Meu pai simplesmente teria visto um fio ali. Conversei com outros amigos pilotos, amigos do meu pai, todos disseram que não se vê um fio quando você está a 200 km por hora ou mais no ar, você não se vê. Então eu acho que tudo seria diferente se aquela sinalização estivesse lá. E aí eu anunciei que eu vou processar a CEMIG. E aí, depois que eu anunciei, criaram 2 projetos de leis sobre a sinalização dos fios, com aquelas bolas, né? E aí foi aprovado, e aí agora existe uma lei de sinalizações maiores que se chama Marília Mendonça. Já tem essa lei? Sim, foi sancionada, foi tudo bem rapidinho. E quanto à inexperiência ou qualquer coisa, já saiu os exames toxicológicos, os 2 pilotos estavam totalmente hábeis e inexperiência também não foi. Meu pai tinha 30 anos de carreira, não é pouca coisa, já pilotou aeronaves muito maiores de grande porte do que aquela. Então, sim, eu vou processar a CEMIG. Você vai esperar o final das investigações? Não. Não. A orientação que você tem é tomar providência logo? Sim. Os olhos de Vitória expressam saudade do pai, mas também é visível o seu conformismo e a aceitação de uma lição que ela diz querer passar adiante. Aproveitem cada segundo da vida, cada segundo aproveitem consigo mesmos, aproveitem com seus familiares, com todo mundo que está do seu lado, porque cada segundo é uma despedida. Aquele segundo não vai ter nenhum igual na sua vida, então aproveite cada segundo, ame muito, não tenha vergonha de dizer eu te amo, não tenha vergonha de amar, porque você nunca sabe o dia de amanhã, você nunca sabe quando seu melhor amigo, a pessoa que você mais admira no mundo, não vai estar mais aqui nesse plano. Então aproveitem a vida. Essa é a minha mensagem.